Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Por gentileza, peço que desliguem os seus celulares. Boa noite aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos dessa noite, daremos alguns avisos. Temos uma leitura, um clube de leitura, onde lemos diversas obras com base doutrinária e nossos encontros acontecem uma vez por mês. O próximo encontro será no dia 5 de março, a próxima quinta-feira, às 17 horas, e discutiremos o livro Ala 18, de Wilson Frugilo, Júnior. No dia 8 de março, teremos Yakisoba Solidário. Os convites já estão sendo vendidos na secretaria. Todos os sábados, às 20 horas, temos o programa Fonte Cristalina, apresentado pelo Mário Mazei, com o estudo do Livro dos Espíritos, na Rádio Sementes da Boa Nova. O endereço é www.sementesdaboanova.org/rádio-web. As palestras acontecem às terças e sextas-feiras, às 20 horas, e os portões serão fechados às 20h15. A evangelização infantil ocorre durante a palestra. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18 às 19h45. A biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias, das 18 às 20 horas. Nossos cursos estão abertos a todos. São eles: Evangelho segundo o Espiritismo, com aulas às terças e quartas-feiras; Livro dos Espíritos, com aulas às quartas-feiras; Livro dos Médiuns, com aulas às segundas-feiras; e também o livro Céu e Inferno, com aulas às terças-feiras. Informações sobre horários na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição, a entrega de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas, e também itens de armarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista de itens na secretaria. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, por gentileza, procurar a secretaria. Aos sábados, temos um grupo de teatro, onde todos podem participar, desde crianças até idosos, com encontros a partir das 17h30. Informações também na secretaria. E um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite. Ante o perdão. Perdoar é libertar-se de algemas que vos aprisionam ao catre das serviciações íntimas. É remover de si o manto da ignominiosa aparência do pútrido odor. É demover da alma o ácido da intolerância e da incompreensão, aliviando, por sua vez, os tecidos sutis que envolvem o eterno e integral
constituído à imagem e à semelhança do Criador. Qualquer sentimento de revanche ou desforra é capaz de transformar as estruturas atômicas através do bombardeamento eletromagnético de densidade e potencial barônicos, cuja ação traduz em desarranjos psíquicos e físicos de variada patologia. Aquele, pois, que perdoa, antes de mais nada, provoca em si asepsia, em seu mais amplo aspecto, de agentes nocivos muito perigosos. Muitas doenças da atual conjuntura terrena, tais quais as ulcerações, as infecções de difícil combate, as psoríases, as dermatites e outras, trazem como origem o ódio causticante que o Espírito Eterno albergou de maneira invigilante na sua organização em existências anteriores, que por absorção e transferência, o perispírito ou o modelo organizador biológico, como é por ora chamado por alguns estudiosos, o retransmite de forma automática e inevitável para o futuro corpo. Este expediente é necessário porque o corpo físico funciona à guisa de depurador e filtro do espírito, de modo a depurá-lo e limpá-lo em processo evolutivo perene. Portanto, amados, retirai de vós todo e qualquer sentimento de ódio, para que no futuro vossa estadia carnal seja repleta de bênçãos e saúde. O antigo adágio mens sana e corpore sano, já traduzida sutilmente, este glorioso mecanismo celeste entremente somente com o advento do Consolador prometido, é que se pode, mais precisamente, ser-vos revelado de forma não mais poderdes alegar ignorância. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Fique na paz de Jesus. E agora, vamos para a prece da abertura de hoje. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, pedindo a Jesus que nos envolva com sua luz, para que entremos em sintonia com a espiritualidade, para que possamos compreender os ensinamentos desta noite e assim voltemos para os nossos lares envolvidos de muita paz, muito amor e serenidade. E para iniciarmos os trabalhos desta noite, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E para a palestra de hoje, nós temos o Paulo Nascimento, seja bem-vindo. Ele é de Pinda, do Centro Paz e Luz do Caminho. Luz no Caminho, né? Tema, a caridade material e a caridade moral. Fique à vontade, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Com muita... Já desliguei aqui. Já. Com muita alegria que eu volto a casa. Agradeço mais esta oportunidade de estar aqui. E fico muito feliz mesmo. Eu trouxe para a noite de hoje, essa aqui é a minha cola, viu, gente? Para quem não sabe, eu continuo colando desde os tempos de escola. Para a noite de hoje, eu separei esse tema bem singelo. Não falaremos absolutamente nada que as senhoras e os senhores não saibam.
Não traremos nenhuma informação adicional a respeito da doutrina. O que eu separei para a noite de hoje são apenas alguns pontos que envolvem a caridade, mas uns pontos para que nós façamos algumas reflexões. Então fica aqui, inicialmente, o meu pedido de desculpas a todos e também o convite para que cada item a gente possa refletir e possa tirar o melhor proveito. Eu costumo começar sempre apresentando o tema, contando uma história. Uma história para que a gente possa sintonizar na mensagem que pretende ser trazida, pretende ser divulgada para todos. E a história de hoje, ela chama-se Morada no Céu. A história começa da seguinte forma. Um homem de boas condições financeiras morreu e foi para o céu. Como a casa que ele morava era uma casa muito confortável, muito boa, ele tinha uma preocupação muito grande em como seria a nova casa que ele habitaria no céu. O anjo guardião que o recebeu, o levou por diversas casas, diversas ruas, e ele foi observando em direção à casa que ele iria ocupar. E ele notou uma das casas muito bem arrumada, com um jardim muito bem cuidado, e ele perguntou: quem mora nessa casa? Então, o anjo que o recebeu respondeu a ele: olha, quem mora nessa casa é o Raimundo. O Raimundo, aquele que foi seu motorista, morreu no ano passado. Aí ele pensou: puxa vida, o Raimundo tem uma casa dessas aqui deve ser bom mesmo, né? E continuou caminhando, até que se deparou com uma outra casa, que ele achou mais bonita ainda. E ele, intrigado, perguntou: e nesta casa, quem é que mora? E o anjo respondeu: quem mora nessa casa é a dona Rosalina, aquela cozinheira que trabalhou para você. Você se lembra? Já faz algum tempo. Ele ficou pensando: puxa, se os meus empregados têm casas desse tipo aqui, a minha deve ser, no mínimo, um palacete. Porque, afinal, na terra eu sempre fui melhor sucedido que eles. E continuaram a procura até chegar à casa dele. E chegaram a um barraco construído de tábuas. E ele ficou indignado. Ele ficou perplexo. Não é possível. Alguma coisa está errada. Não é possível. Vocês conseguem fazer coisa muito melhor do que isso. Eu vi. Eu acabei de ver. Vocês têm condições de construir uma coisa muito melhor. E o anjo respondeu: realmente nós temos. E nós sabemos construir boas casas. Mas acontece que os materiais de construção, eles são selecionados e enviados para cá por você mesmo. Nós apenas construímos. E o que você nos mandou, com o que você nos mandou, só foi possível construir isso. Essa é a sua casa. Como toda história bem simples, a moral dessa história é a seguinte: cada gesto de amor, cada gesto de caridade que nós fazemos, que nós praticamos, em benefício de outro, são pequenos itens de construção. São pequenos materiais de construção com os quais nós estamos construindo a nossa nova morada no plano espiritual. Morada esta que será também temporária, assim como é temporária a nossa estadia na Terra. Ficaremos um tempo e depois retornaremos para cá.
Muito bem, isto é uma forma simples de começarmos a tratar do assunto que é o tema da noite, que é a caridade. E em matéria de caridade, nós já ouvimos diversas definições. Se perguntar a cada um dos senhores e das senhoras, certamente eu ouvirei alguma explicação sobre caridade. Mas vamos ficar com a definição que nós encontramos na doutrina espírita, onde nos indica que caridade é amar o próximo como a si mesmo e fazer para os outros o que quereríamos que nos fizessem. Esta é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Quando nós vemos esta definição, nós percebemos que o amor é o instrumento da caridade. Quem ama o próximo como a si mesmo, deseja ao próximo aquilo que quer para si. Em outras palavras, não faz ao próximo aquilo que não quer que façam para si. Essa é a regra básica. E no meio espírita, nós conhecemos essa sigla. Eu não conheço um expositor ou frequentador de casa espírita que não tenha, pelo menos, já passado por uma experiência dessa com essa sigla. Eu sou do tempo que isso foi inventado, gente. Talvez alguns companheiros aqui também o conheçam, mas algumas pessoas talvez não conheçam. Fora do tema da caridade, BIP era aquele aparelhinho. Quem conhece? Só para eu ter uma ideia. Um amigo conhece, amiga, vários conhecem. Aquilo foi o início da nossa perda de liberdade, perda de sossego, porque foi o precursor do telefone celular, que hoje não dá sossego para ninguém. Mas era um aparelhinho que, quando alguém precisava falar conosco, ligava para uma central, essa central anotava um recado, mandava um sinal e ele bipava no nosso cinto, no aparelhinho. Para que a gente soubesse de que se tratava, tínhamos que pegar um telefone, ligar para a central, e a central transmitia o recado. Isso foi evoluindo até que hoje temos o telefone celular. Se a gente contar isso para essa geração nova que está por aí, eles vão falar, não acredito que era assim. Mas era assim, e já era um avanço. Né? Era um avanço. Mas, enfim, no Livro dos Espíritos, a pergunta 886, nessa indagação, Kardec questiona aos espíritos o que é a caridade, como entendia a caridade, o Cristo, como Jesus entendia a caridade. E os espíritos respondem que para Jesus caridade é benevolência para com todos. E ser benevolente é ser gentil, é ser atencioso, é ser educado, é ser bondoso, é ser meigo, dócil, todas as qualidades que Jesus nos ensinou. Ser benevolente é uma coisa que nós fazemos exteriormente. As pessoas notam quando somos benevolentes. Notam quando nós estamos fingindo ser benevolentes também. Porque as nossas expressões, às vezes, nos traem. E nós estamos ainda num nível que temos dificuldades para controlar nossas emoções. O segundo componente da caridade para Jesus é a indulgência para com as imperfeições alheias. Já a indulgência é uma virtude que não atua no exterior. A indulgência é uma virtude que atua no pensamento. Porque ser indulgente é não criticar, é não julgar a atitude do outro, e muito menos não condenar a atitude do outro. Nós não temos o direito de julgar e condenar ninguém, absolutamente ninguém.
E a terceira componente da caridade para Jesus é o perdão das ofensas. Quem de nós não precisa de perdão? Quem de nós não erra? Se na indulgência Jesus nos disse, não julgueis para não seres julgados, ele também nos ensinou que atire a primeira pedra quem estiver isento de pecado. Todos nós estamos num processo evolutivo, num processo de autoconhecimento, de autotransformação. E, consequentemente, cometemos alguns erros, alguns deslizes, e esses erros atingem pessoas com as quais convivemos, pessoas a quem amamos profundamente, muitas vezes magoamos, por falhas nossas. Então, para Jesus, esses três componentes representam a caridade. Vamos falar um pouco sobre a caridade material. A caridade material consiste, basicamente, em nós prestarmos auxílio material aos necessitados, aos nossos irmãos menos favorecidos. Nesse conceito, nós ligamos a caridade material mais às questões da vida atual, das questões financeiras, das questões das dificuldades. Então, a caridade material, ela pode ser feita para atender, ela deve ser feita para atender às carências materiais e atua na área de alimentos. Estamos falando inicialmente de iniciativas individuais. Depois falaremos das iniciativas coletivas. Na área de alimentos, pessoas que passam dificuldades, passam necessidades. Na área de vestuário, na área de agasalhos em épocas de frio. Então, são formas de praticarmos a caridade material, porque ela está ligada mais à questão de coisas, de itens necessários a uma vida material com mais conforto. Já a caridade moral, ela já atua em outra esfera. Ela já está mais ligada à questão da convivência. A caridade moral, ela traz em conceito as relações humanas. E talvez seja a mais difícil de praticarmos. Começamos agora a entrar no campo das reflexões, né? Talvez seja a caridade mais difícil de ser praticada. Porque, normalmente, em todo relacionamento, em toda relação humana, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Nós precisamos ceder em algumas coisas. E ceder é difícil, né? Ceder exige esforço. A caridade moral, ela traz um conceito também de suportar. Não apenas suportar, no sentido de tolerar, mas de oferecer suporte para que essa relação humana prossiga estável, harmônica, coesa, segura. Exige esforço. Saber calar é um item na prática da caridade moral, especialmente nas relações domésticas. Nas relações de emprego é fácil saber calar. A gente aprende facinho. Dentro daquele ditado que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então nós nos calamos diversas vezes no ambiente profissional. Mas no ambiente doméstico, exige muito esforço. Exige muita concentração, muito empenho em fazer valer a prática dessa caridade. Consequentemente, a caridade moral, ela é mais ligada à questão dos nossos sentimentos. Um resumo comparativo entre uma e outra, nós vemos que a caridade material, ela tem mais ligação com as necessidades imediatas, e a caridade moral, ela visa combater a pobreza espiritual, combater a desarmonia promovida em qualquer ambiente.
Vejamos rapidamente agora de que formas nós podemos praticar a caridade. A caridade ela pode ser praticada por pensamentos, por palavras e por ações. Nessa ordem. As nossas reações trafegam, muitas vezes, por esse caminho. Praticamos a caridade por pensamento quando emitimos boas vibrações, quando temos alguém conhecido que está com alguém adoentado, como é o caso do nosso irmão aqui, e outros tantos. Quando nós pensamos num ente querido distante, que passa por dificuldade, quando nós vibramos por um desconhecido, que ficamos sabendo que necessita de um bom pensamento, de uma boa vibração. Essa é uma forma de se praticar a caridade através do pensamento. Emitir bons pensamentos, emitir boas vibrações. Um aconselhamento, uma orientação, são formas de prática de caridade. Por palavras, evidentemente, a palavra, nós às vezes não temos exata noção do alcance, da profundidade das palavras que emitimos. Eu vou comentar com vocês uma coisa aqui. Eu não sou muito de comentar coisas assim, pessoais não, mas há pouco tempo, numa das casas que eu frequento lá em Pinda, uma amiga se atrasou para uma campanha. E todos já estavam meio que a ponto de criticá-la, porque ela chegou atrasada. Quando ela chegou, ela pediu desculpas e disse que ela estava de saída quando chegaram 2 assaltantes e ela não pôde sair no estabelecimento da família dela. Aí todo mundo se desarma, né? Claro, é uma razão muito justificável. E ela disse o seguinte: mas naquele momento, eu me lembrei de uma coisa que o Paulo falou. Gente, eu gelei, mas gelei, senti um frio na espinha que eu não tinha ideia do que eu tinha falado para ela. E ela disse o seguinte: eu lembro que uma vez, num comentário, o Paulo falou o seguinte, que é melhor não sermos nós quem causa o mal. Se o outro está nos causando mal, vamos vibrar positivamente para ele. Mas que não sejamos nós. Isso é um conselho que não é meu, isso é o conselho do Chico. O Chico que dizia isso. Mas sejamos nós o lado equilibrado dessa relação. Então, através de palavras, o alcance que atingimos pode ser muito largo. Pode ser, às vezes, desastroso. Vocês já repararam que a gente agride mais rudemente as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais precisa, mais depende? Nós excedemos as nossas emoções com as pessoas com as quais convivemos. E depois vem aquela frase comum, né? Ah, eu sou assim mesmo. Você me desculpa, mas você sabe como eu sou? Devemos evitar a todo custo, né? As palavras atingem fortemente. E através da ação, eu antecipei aqui, gente, eu estou falando com vocês e estou apertando, me desculpem. E através da ação, nós verificamos a prática mais comum da caridade. É o ato em si, é a doação, é a participação, é o envolvimento mais físico naquilo que estamos fazendo. E está sendo notado. Agora sim. Madre Teresa de Calcutá, ela nos traz uma lição que eu particularmente aprecio muito. Madre Teresa diz o seguinte: é preciso que não fiquemos satisfeitos apenas dando dinheiro. O dinheiro não é o suficiente, é claro que ajuda muito. Supre aquela questão material. É das nossas mãos que os pobres precisam para serem servidos.
dos nossos corações que eles precisam para serem amados. Então, o ato de doar deve ser mais completo, trazendo um sentimento, um envolvimento nessa doação. A religião do Cristo é o amor, o contágio do amor. Contágio do amor é uma coisa maravilhosa. O amor contagia. O bem contagia. O mal contamina. É diferente. Mas o amor contagia. Quem participa de campanhas com o coração aberto, quem participa de missões de ajuda, sabe o que eu estou dizendo. O bem que nos faz receber um abraço, um carinho. Vou contar outro caso meu. Hoje eu empolguei. Vou contar outro caso aqui para vocês. Quer ver? Recentemente, fizemos distribuição de final de ano, de Natal, e eu estava organizando a fila. Um amigo em pé numa cadeira, isso nas escolas, nos bairros onde a gente perambulou, são vários locais. Para vocês terem uma ideia, esse ano foram 1.600 sacolinhas para criança, graças a Deus. Enfim, o amigo em pé gritava o nome da mãe. E eu ficava feito um guarda de trânsito, com os braços abertos, direcionando para lá e para cá, tudo, e vem para cá para fazer a fila, tudo. Só que quando elas chegavam perto de mim, eu estava desse jeito, indicando a posição que elas deveriam seguir com um voluntário para apanhar a cesta e o brinquedo e tudo mais. Elas chegavam e me abraçavam, por eu estar com os braços abertos. Eu ganhei tanto abraço, gente, tanto abraço, eu saí de lá tão feliz, sabe? E eu era um desconhecido para elas, né? Mas é o ato em si. Isso é extremamente gratificante e energizante. Vamos ver, vou tentar segurar agora, vamos lá. Muito bem, o amor contagia. E Madre Teresa diz o seguinte: o importante não é o quanto fazemos, e sim o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos. Vamos fazer então algumas reflexões a respeito disso. Vamos inicialmente tratar da caridade e do amor. O ato de caridade em si é uma ação, e o amor é um sentimento. Então, para nós, é fácil iniciarmos com a caridade material. A ação mais fácil é essa. Porque, normalmente, ela se refere a um item que nós temos sobrando. É algo que não nos faz falta. E, algumas vezes, é algo que está nos incomodando. Né? Ganhei de presente de casamento um pato verde. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar isso para alguém. É uma forma de caridade. Não é a melhor forma, mas é uma forma. Mas é algo que estava me incomodando. Pelo sorriso eu vi que muita gente ganhou uns presentes de grego aí, viu? Vocês não são os únicos, não. Eu ganhei quando eu me casei, que maravilha, ganhei uma enceradeira. Uma enceradeira, gente. E eu morava num apartamento de carpete. Foi muito útil. Enfim, em frente. Mas a caridade material começa normalmente com essas coisas. Então é mais fácil a gente iniciar essa prática. Nós temos sobrando. Começa-se tipo a esmola. É um trocado que se dá. Mas é um passo. É o primeiro passo. Se nós evoluirmos esse sentimento e essa ação em direção ao que Jesus nos ensinou, do amor ao próximo, nós estaremos dando o primeiro passo em direção à caridade essencial. Quando a gente sente pena, quando a gente fica condoído com alguma situação, nós estamos já num processo de crescimento com esse sentimento, com esse envolvimento no que tange à caridade. E muitas vezes nós praticamos a caridade moral e material sem perceber. É justamente nesse momento, nesse ponto. Cada vez que nós nos
nós nos compadecemos com a situação de alguém, nós estamos nos preocupando com essa situação, nos preocupando com o bem-estar, nós estamos já emitindo bons pensamentos, boas vibrações, consequentemente estamos colocando em prática a caridade moral. E ao entregarmos o item, ao favorecermos materialmente a pessoa, estamos praticando a caridade material. Nós vamos chegar lá. Vamos ampliando cada vez mais esse sentimento de caridade extensivo a todos aqueles que caminham conosco. Vamos ver a situação da caridade material na casa espírita. Casas espíritas normalmente têm campanhas. Eu chamo de campanhas atividades assistenciais. Mas a gente precisa ter em mente que toda campanha, toda casa espírita precisa passar orientações de cunho evangélico para os assistidos. É necessário que nós tenhamos essa preocupação, porque é uma forma de praticar a caridade quando orientamos, quando ajudamos os assistidos a entenderem um pouco mais, a enxergarem o que a doutrina nos oferece, para que nós possamos não resolver os problemas. A doutrina espírita não resolve o problema. Ela nos traz conhecimentos, informações, esclarecimentos e consolo, de forma que nós enfrentamos os problemas de forma diferente. E nós acabamos buscando uma solução dentro de um conceito mais equilibrado, diferentemente quando não conhecemos nada. Então, nós precisamos oferecer, mesmo que os assistidos não compartilhem dos ideais espíritas, é sempre importante oferecermos a mensagem espírita. Jesus disse: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Vamos tentar passar. O que eles vão fazer já é uma situação que cabe a eles e não a nós. A caridade moral e a casa espírita. Vimos a caridade material, veremos agora a caridade moral. O mesmo ensinamento de ordem evangélica que passamos na caridade material, a título de orientação, junto com as campanhas de materiais da casa espírita, é importante que tenhamos a preocupação em oferecer cursos, oferecer um acompanhamento mais específico, um estudo das obras doutrinárias. Eu vi aqui com a Eugênia relatando as atividades da casa, e tem estudo de todas as obras básicas da codificação, e algumas também complementares. Então, isso é importante. É importante que a casa espírita não perca esse horizonte, não perca esse objetivo, porque voluntários, colaboradores, assistidos, membros da casa, não importa, todos, precisamos estar sempre adquirindo conhecimento, melhorando autoconhecimento, nos conhecendo melhor, para que possamos identificar a necessidade e os pontos de mudança. Como pré-requisito para a caridade moral, a gente precisa ver o seguinte: em primeiro lugar, nós precisamos detectar a necessidade de realizar a caridade. Se a pessoa não consegue identificar a necessidade de uma prática caridosa, então vamos esperar que ela atinja um passo adiante. Mas nós, identificando a necessidade, nós temos dois pré-requisitos: a vontade e o sentimento, porque nada nessa vida se faz sem a vontade. A vontade é a mola que impulsiona. E precisamos começar essa prática essencialmente em casa, essencialmente no lar, que é o ambiente onde nós encontramos, muitas das vezes, aqueles com os quais nós precisamos nos ajustar. E lembre-se que nós estamos falando de caridade moral. É aquela, saber calar,
ceder, promover um ambiente de concórdia. Então, o segundo pré-requisito, que é o sentimento, quando nós temos essa compreensão de que todos, independente quem seja, todos com os quais convivemos têm as mesmas necessidades que a gente, então nós vamos trabalhar em benefício de todos. Nós estaremos olhando o próximo como a nós mesmos. O conhecimento ajuda, mas nós precisamos ter o senso de dever, de caridade para com o próximo. E o último item, que está dentro desse conceito, para nossas reflexões, é a questão da hora de falar e a hora de calar. Isso tem como objetivo básico evitar confusão, né? Os espíritos dizem que às vezes é caridade a gente calar e deixar um mais tolo falar. Nós temos a obrigação, gente, de levar conhecimento a quem não conhece, mas de uma forma equilibrada, de uma forma sensata. Acima de tudo, precisamos ser útil, mas é importante que a outra parte manifeste interesse, manifeste vontade em conhecer aquilo que estamos levando. Caso contrário, se a gente perceber que não haverá concórdia, nós temos que evitar desentendimentos e saber calar, saber a hora de calar. São regras que, no dia a dia, parece fácil de se colocar, mas não. Muitas vezes as pessoas se aproximam da gente com algumas questões, mas a gente percebe que o intuito não é se informar, é polemizar. Aquelas discussões que não levam a nada. Nós sabemos disso. Sem entrar em detalhes, mas nós sabemos disso. É importante que a gente mantenha o nosso pensamento da melhor forma possível com relação àquele que não deseja conhecer, que não deseja aprender. Lembre-se, através do pensamento, nós também praticamos a caridade. Então, no momento desse, evitando o desentendimento, vamos calar. Vamos vibrar positivamente e assim nós também estaremos praticando a caridade. Tudo isso que falamos até agora traz um conceito de... O negócio está acelerado aqui. Traz um conceito que a gente encontra em livros e tudo mais. Mas nós vivemos no mundo, né? Nós vivemos no planeta Terra e convivemos com os nossos semelhantes, que às vezes parece que não é muito semelhante da gente, não. As opiniões, às vezes, são tão divergentes, às vezes, com o filho, a gente fica olhando, né? Eu ficava olhando para minhas filhas e falava, meu Deus, mas de onde vem isso? Como é que ideia que é essa? Mas é necessário. Hoje a gente não consegue identificar, mas um dia saberemos. Nós convivemos, e a convivência é o fator primordial para o nosso crescimento. Então, na prática, como nós atuamos com relação à caridade com alguém que tenha vícios? Aproxima-se alguém e diz o seguinte, olha, você me arruma um dinheiro, estou com fome, quero comprar alguma coisa para comer. E a gente sabe que essa pessoa é viciada em droga, é alcoólatra. O que a gente deve fazer? É claro, gente, que isso aqui não é uma receita que eu estou trazendo, tá bem? São algumas reflexões para a gente pensar. Nós não podemos adotar aquela postura de ceder todas as vezes, acreditando que um dia ele vai efetivamente comprar comida. Ou podemos, o nosso juízo nos dá esse direito. Mas, na dúvida, o que nós podemos fazer é oferecer a troca. Se ele quer dinheiro para comprar comida, vamos oferecer a comida. Eu já vi gente desistir. Possivelmente alguns de vocês também já tenham visto.
quando nos pedem, dizendo que vai usar para uma coisa, e a gente oferece aquela coisa, eles falam, então deixa para lá. Mas é assim. Nós fazemos a nossa parte. Lembrando que ele, mesmo recusando, é nosso irmão, que está num processo bem mais complicado do que o nosso. Por isso é que nós não podemos julgar. Um outro ponto é a questão de comodismo. Há quem diga, olha, eu não vou ajudar. Campanha do quilo é um negócio muito interessante. Campanha do quilo a gente às vezes bate na casa de alguém e fala, não, não ajudo não. Você fica dando tudo de mão beijada. Você faz uma situação dessa, a pessoa não vai se esforçar, não vai se empenhar em buscar trabalho, evolução. Isso a gente encontra. Né? O que fazer no momento desse? Nós sabemos que a pessoa que trabalha, mas não encontra trabalho pela falta de trabalho, a pessoa digna, ela tem vergonha de pedir. Ela às vezes passa muitas dificuldades, mas não pede. E o trabalho dignifica o homem. Madre Teresa tem uma frase que diz assim, muita gente fala, né? Não dê o peixe, ensine a pescar. Madre Teresa diz, tem gente que está tão fraca que não consegue segurar a vara de tanta fome. Não cabe a nós julgarmos esse tipo de situação. Cabe seguir o coração e cabe oferecer aquilo que nós podemos fazer. É nosso dever ir de encontro à necessidade do nosso próximo. Os Espíritos nos ensinam isso. Quando Kardec pergunta, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? Os Espíritos respondem, não. Não basta não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem, é preciso que se faça o bem, intensamente. Então, nós precisamos identificar essas situações e oferecer ajuda, sim. Um outro ponto é quando envolve criminalidade. A gente vê tanta coisa ruim nos noticiários, nos veículos de comunicação. Nós não podemos entrar nessa faixa vibratória. Nós não podemos vibrar negativamente diante de situações como essa. Chico vibrava positivamente para o bandido, porque Chico sabia o compromisso que aquele ser estava contraindo em função daquelas atitudes. Dona Ivone Pereira, uma médium já falecida, conhecida, autora de diversas obras, como Memórias de um Suicida, talvez conhecida de todos, ela comprava jornais que traziam manchetes de crimes e tudo mais, para vibrar positivamente para o assassino e para o assassinado. Se nós atingirmos rapidamente esse nível, seria muito bom a gente fazer isso que eles faziam. Mas se nós ainda estamos um pouco distante desse nível, é melhor nós não nos envolvermos nessa vibração negativa, não nos deixarmos levar com revoltas e tudo mais, mediante as notícias que estão sendo veiculadas. Porque, diga-se de passagem, para veicular notícia ruim, mas a internet está cheia de voluntário, está cheio de gente. Tem gente que parece que se investiu na profissão de repórter divulgador das notícias. Só coisa que não presta. Mas nós encontramos várias atitudes positivas. Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo bem. Graças a Deus. Não devemos entrar, então, não devemos propagar o mal de forma alguma. Aliás, André Luiz tem uma frase no livro Agenda Cristã que diz assim, o mal não merece comentário em tempo algum. É mais uma frase para a gente refletir. Até porque nós não somos maus de essência, né, gente? Nós somos criados por Deus e temos a centelha divina. Então a gente percebe que a maldade é apenas um estado de imperfeição espiritual em que se encontram os nossos irmãos. Eles vão também mudar, vão melhorar. E outra coisa, a gente não tem como avaliar a situação dessas pessoas que estão vivendo em criminalidade. Nós não sabemos como foi a vida.
Quais foram os fatores que os levaram a isso? Não se trata de justificativa. Trata-se apenas de um item para refletir que não devemos julgá-los. Enfim. Um outro ponto diz respeito aos nossos inimigos, ou mais suavemente aos nossos desafetos. Como ser caridoso para com aquele que não nos tem aquele carinho, né? Aquela tratativa respeitosa e tudo mais. Precisamos lembrar que esses são irmãos em desequilíbrio. E muitas vezes esse desequilíbrio foi causado por nós mesmos. Nós somos os causadores dessa situação. Então é difícil? Muito difícil. Mas em termos práticos, nós precisamos olhar os nossos desafetos com bons olhos. Até porque, como diz um amigo meu, é importante a gente ter alguém nos ajudando a evoluir. Alguém nessas condições nos ajudando a evoluir. Ele diz assim, seu desafeto não mede palavras para dizer o que ele acha de você. O que você está fazendo, se está certo ou se está errado. Ele tem prazer em apontar seu erro. Diferentemente de alguns amigos que fingem não ver, mascaram a situação e com isso você não se conhece, você não avança no progresso individual. Né? E sempre lembrando, quem é nosso inimigo? Quem é nosso desafeto? Nada mais é do que o semelhante, o nosso irmão, filho de Deus também, a quem devemos amar como Jesus nos ensinou. Seguindo adiante, nós temos a situação da má conduta. E essa má conduta tem muito a ver com a questão do poder, dos governantes. A gente vê em casas espíritas muitas vibrações para os governantes, que eles possam ser iluminados, possam tomar boas decisões. Mas, infelizmente, a gente conhece notícias de muitos que não caminharam por essa trilha. Mas a gente precisa sempre pensar no bem comum. Sempre pensar no bem comum, não tem como. É importante que nós não entremos nessa situação de ser contaminado por alguém que comete erros na condução de massas, na condução de pessoas. Temos o dever, sim, de nos aproximarmos dessas pessoas que estão sendo mal conduzidas e tentar ser útil, tentar passar informações que os esclareçam para que eles tomem uma postura diferente, mas com cautela, com bom senso. Se percebermos que não é o momento, não é o momento. Não sejamos nós a fazer proselitismo. Você tem que ser espírita porque o espiritismo esclarece. Não é assim que funciona. A religião do Cristo era o amor. Chico dizia isso. A religião de Jesus era o amor. A minha religião é o amor. A minha doutrina é o espiritismo. São palavras de Chico Xavier. E é nesse sentido que a gente deve trilhar, deve seguir. Um outro ponto muito comum é a questão da barganha, né? Pela lei de causa e efeito, ação e reação. Se tudo que eu faço volta para mim, então eu vou fazer o bem para ser beneficiado. É um começo. É um começo. Mas o que nós precisamos, a gente não pode negar que quem está com fome, ao receber o alimento, vai ficar melhor servido. Mas a caridade, para ser propriamente dita como caridade, ela tem que extrapolar muito isso. Ela tem que sair fora dessa área. Ela tem que estar envolvida com o sentimento. E o sentimento é a compreensão de que nós devemos ser úteis para aqueles que necessitam. E, por último, a questão da lei do progresso. Tem uma pergunta que diz o seguinte: vai chegar o dia em que não precisaremos mais de caridade? Não haverá mais necessitados na Terra? Conforme a evolução for acontecendo? Então, vamos lembrar que o nosso progresso é lento. E cada um de nós se encontra numa fase de sua caminhada evolutiva. Num futuro, num outro mundo, num outro tipo, numa outra qualificação ou classificação de mundos, não haverá tanto sofrimento.
Mas a caridade, gente, se nós entendermos como Jesus nos ensinou a caridade, de sermos benevolentes, de sermos indulgentes e perdoar as ofensas, possivelmente a gente continue praticando caridade, exceto em mundos felizes, com espíritos puros. Mas enquanto estamos na caminhada, na evolução, a caridade sempre será necessária a sua prática. E é interessante o seguinte, a gente, para praticar a caridade, muitas vezes nós paramos e pensamos para ver se eu faço ou se eu não faço. É aí que a gente mede como nós estamos no nosso nível de evolução com relação a essa prática. Quando alguém fala alguma coisa que nos atinge, a primeira reação muitas vezes não é boa. E a gente segura e respira. É quando toma aquela fechada no trânsito, né? É quando você está no trânsito com a cabeça cheia, de repente alguém vai te dar uma fechada, você vai com Deus. Você segurou. Muito bem. Nós ainda estamos nesse ponto, nessa fase. Nós precisamos parar, pensar, refletir, tomar uma decisão para ver se praticamos ou não um ato caridoso. Quando nos chega a informação de algum necessitado, se vem primeiro uma desconfiança, fala, será? Não sei não. Não pareceu, da outra vez que eu vi, eu não achei que necessitasse tanto não. Mas eu vou consultar, eu vou dar uma olhada, vou passar por lá, vou ver. Tudo. Nós estamos nessa fase. É positivo. Contanto que façamos alguma coisa, é positivo. Mas o que nós precisamos é evoluir esse sentimento de maneira que o ato caridoso seja espontâneo, seja natural, seja mecânico. Não necessite de nossas avaliações. Que ao detectarmos a necessidade de um irmão, a gente imediatamente ofereça ajuda. E qual a melhor forma da gente iniciar esse procedimento, esse aprendizado moral? Qual a melhor forma de começarmos a colocar tudo isso em prática? É através da transformação moral, da reforma íntima, que é um instituto da doutrina espírita. A gente fala de reforma íntima, e fala, e nós vamos passar a vida inteira falando e tentando fazer. Porque a reforma íntima é um processo contínuo de evolução. E é um dos institutos da doutrina espírita, assim como comunicabilidade entre os planos, a crença na divindade. A gente encontra lá como princípio básico a reforma íntima. Através da reforma íntima, através da transformação moral, é que nós vamos aprender a utilizar a caridade como uma ferramenta de progresso. Porque quando Chico se deparou com essa situação referente à caridade, ele teve essa dúvida. E ele menciona, se tivessem dito coisa diferente disso, ele não teria seguido o caminho do Espiritismo. São alguns pontos que tomei a liberdade de compartilhar com vocês esta noite, que achei pertinente e espero que tenha sido de utilidade, de proveito a todos. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe e nos conceda muita paz e muita luz, nos ajude principalmente a identificar as situações no nosso dia a dia em que nós temos essas oportunidades e nos ajude a tomarmos a decisão mais correta, mais adequada, de acordo com o nosso nível de evolução atual, sempre buscando um nível maior, um nível mais adiantado. Muita paz, muita luz a todos. Muito bem. Agradecemos ao palestrante, Sr. Paulo. Muito obrigada por tão bela reflexão. Que Jesus o abençoe. Nesse momento, continuamos em sintonia com o plano maior
E agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e nosso mestre e guia, aos mentores desta casa, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que possamos voltar para os nossos lares repletos de amor, paz e serenidade. Vamos, neste momento, vibrar, emanar energias de paz, amor e fraternidade ao nosso planeta em especial, aos nossos governantes, que sejam sempre intuídos, amparados e guiados a fazer o bem coletivo. Vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas ou qualquer tipo de vício que se possam se libertar. Vibremos por nossos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais, que possam ser amparados e revigorados. Vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios, nos asilos, orfanatos. Vibremos por nossos irmãos que vivem nas ruas, que todos sejam amparados e envolvidos com todo amor. Vibremos por esta casa e seus trabalhadores, para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos familiares, amparando a cada um com muito amor e serenidade. Vibremos por nossos entes queridos que já desencarnaram, que continuem sua caminhada rumo à luz. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que nos ampare e nos fortaleça para que sempre estejamos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e, assim, trilharmos no caminho rumo à evolução. Senhor Jesus, envolva-nos com seu manto de luz. E vamos novamente fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, continuemos em sintonia com o plano maior para receber os benefícios do passe.